Paz a todos, eu quero continuar a falar com vocês a respeito do apóstolo Paulo e dos seus escritos a respeito da lei. Uma coisa interessante sobre a lei e sobre as duas alianças que o Senhor fez é que é interessante entendermos que quem foi que quebrou a aliança foi Israel e não Deus. Haja vista Jeremias capítulo de número 11, também Josué capítulo de número 6, Deuteronômio capítulo de número 20, 27, 28, 29, falam sobre a aliança e falam que além da aliança que Deus estava fazendo, que se Israel quebrasse a aliança, maldições viria sobre Israel. Então o que é que traz maldição? Era a lei, a primeira aliança, ou foi a quebra dessa primeira aliança, tanto pela casa do norte quanto pela casa do sul, por Israel e por Judá? O que foi que trouxe maldição? A maldição da lei, que a Bíblia diz, é exatamente a quebra do contrato de casamento entre Israel e o seu Deus. Então perceba, meus amigos, que o que trouxe maldição a Israel foi a violação, a quebra do contrato de casamento. Em Israel tem, quando um judeu vai casar, quando um israelita vai casar, ele tem um contrato a fazer desde há muito tempo. Esse contrato se chama Ketubá, e essa Ketubá, que é o contrato do casamento, ela tem 5 pontos. É interessante porque a Torá também tem 5 partes, né? São os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então a violação dessa lei, desses mandamentos, foi o que colocou Israel debaixo da lei. Perceba que a expressão debaixo da lei, ela significa exatamente isso. Quando você tropeça, você tem um contrato para cumprir, você tem um contrato de casamento que é regido por algumas leis e esse contrato é quebrado, então aquelas leis são utilizadas contra você. Veja que na história de Oséias com a sua esposa é exatamente isso que acontece, e ali é narrado a quebra do contrato, a quebra da lei, e toda vez que a lei era violada, que o contrato de casamento era violado, seja por adultério ou qualquer coisa nesse sentido,
a esposa era expulsa de casa, do lar. Então perceba comigo que agora a lei está contra a esposa que violou o contrato, que violou a aliança, e ela vai ter que ser punida por ter violado esse contrato. Agora a lei está trazendo punição para a noiva. E qual é a punição? Uma dessas punições, são várias as punições, mas uma delas é a morte. Além de separação, além do divórcio, além de ter que ir embora da sua terra, da sua casa, e tudo isso acontece com Israel, e o noivo planeja fazer uma nova aliança com ela. Agora veja como isso é estratégico. Agora olha o que o noivo faz, como o noivo age de forma estratégica. O noivo morre para que a aliança e a punição dessa aliança não venha sobre a noiva, para que o noivo tire ela dessa punição, né, livre-a da morte. Então o noivo morre para que a noiva, a esposa, não fique mais em prostituição. Então ele livra ela disso, né, porque agora morto o marido, não há que se falar mais em prostituição da mulher. Romanos capítulo 7 fala sobre isso, que o noivo morre e ele ressuscita e se faz um novo homem. Né? E é essa ideia de novo homem em Efésios para nós, né? De uma nova pessoa para nós, mas exatamente aplicada ao Messias, ao Filho de Deus. Então ele faz uma nova aliança com ela e resgata ela da punição que havia sobre a primeira ketubá, sobre o primeiro contrato de casamento. Agora veja que não é a lei em si, apenas a lei em si, que é má, mas sim a quebra da lei que ocasionou maldições sobre a noiva.